as tuas versões inferiores. Texto de Vital Froze, publicado em 8 de fevereiro de 2023. Amados, já trouxemos aqui, em textos anteriores, alguns esclarecimentos sobre as outras partes da nossa consciência. Sim, é preciso entender que você não é um corpo físico como os olhos veem. Você é uma consciência. Na verdade, parte dela, pois é a tua mônada que forma ela por inteiro. Vamos recordar um pouco sobre isso. Existe uma fonte inesgotável que cria sem parar. Essa fonte também é chamada de Sol Central Cósmico. Essa fonte é aquilo que conhecemos como Deus. Na verdade, é uma consciência una com o todo. Você é essa consciência, mesmo sendo apenas um fragmento dela. Tudo o que está na fonte está dentro de você. Já dissemos aqui que você é uma semente. Sim, uma semente da fonte. Uma semente cósmica. Você foi criado como um átomo semente divino. Esse átomo é o espírito, como é conhecido. Mas podemos dizer que ele é o eu superior. Tal átomo possui uma força atômica tão grande que não pode se aproximar nem de uma galáxia, pois a explodiria. Então, como uma estrela, um planeta ou uma galáxia poderia ser explorada e desenvolvida por tais consciências? Obviamente, a mágica utilizada pelo Criador foi proporcionar a possibilidade de desfragmentar o tal átomo. Então, esse átomo se divide em 12 partes, denominadas super-almas. Essas se dividem em mais 12, ainda assim com energia suficiente para ser consideradas também super-almas. Só então, uma dessas 144 super-almas se dividem em almas que podem habitar galáxias, como a nossa Via Láctea. Tais almas ainda possuem energia bastante elevada e não têm a permissão para habitar planetas de terceira dimensão como a Terra. Então, essas almas se subdividem em fractais, ou seja, fragmentos de si mesma. E esses fractais descem para mundos 3D. Experienciar, desenvolver e evoluir não somente tais planetas, mas também a si mesmos. Lembrando que átomo, semente divino, espírito, superalma, alma e fractais são partes sempre de uma mesma consciência, individualizada como mônada. As experiências de cada partícula dessa consciência sempre é integrada em toda a mônada. Isso significa que um fractal, você no caso, vai levar a tua experiência e aprendizado neste mundo 3D para todas as demais versões de si mesmo. Uma vez que essa experiência é integrada na tua mônada, esse conhecimento vai até a fonte. E lá, a tua experiência aqui na 3D é integrada a todas as demais mônadas, isto é, todo o cosmo vai saber como é viver na Terra 3D, submetido ao véu do esquecimento. Isso só é possível porque a fonte é a consciência inteira, onde tudo é sempre um. Lembre-se, você é um fragmento desse um, ou seja, um átomo semente divina. Mas hoje
está vindo mais algumas informações para montar o quebra-cabeça deste maravilhoso plano divino. Vamos fazer uma comparação a fim de melhor entender. Se você pega uma tábua para fazer um caixote, precisa dividi-la em pedaços. Ao serrar a tábua sobre a serragem, não importa o tamanho dos pedaços, sempre vai sobrar fragmentos resultantes da separação em partes dessa tábua. Então, quando você foi se desfragmentando a partir do átomo semente, até chegar ao menor fractal de tua própria alma, sobrou pequenas partículas dessa tua consciência monádica. São tão pequenos fragmentos que não eram suficientes para caracterizar como um fractal de alma. De fato, é uma poeira cósmica, chamada de Stardust, que na verdade pode-se dizer poeira estelar. Mesmo sendo uma poeira, é sim minúsculas partículas da tua consciência. O Criador não perde nada na sua criação e desta forma não poderia desperdiçar nem mesmo a poeira. Se a terceira dimensão é o ponto mais distante da fonte, ou seja, até onde uma alma pode experienciar algo sem se perder de si mesma, sem se separar de sua própria razão, é natural que há outros caminhos que possam um dia integrar essa poeira à sua própria mônada e depois à fonte do Um. Então, existem os reinos inferiores, conhecidos como reino mineral, vegetal e animal. Mesmo que pareça um paradoxo, todos esses reinos estão em constante evolução e em nada diferem da evolução do reino hominal, angelical e superiores. E é nesses reinos onde a poeira estelar de cada consciência vai se aglomerar e evoluir até se juntar novamente às suas versões originais. Isso explica o poder dos cristais, o animal de poder e a árvore de poder que cada ser humano possui. E é explicado por aqueles que estudam essa sincronicidade energética. Resumindo, você tem uma minúscula parcela da tua própria consciência num tipo específico de cristal. Também possui uma certa parte de tua consciência num tipo de vegetal, geralmente numa determinada espécie de árvore. E na medida que essa poeira de tua consciência se aproxima de você, ela vai estar concentrada num determinado animal, geralmente aquele que está mais próximo de você. É simplesmente fantástico isso. O teu cachorro pode ser uma parte de você, o teu gato, o teu cavalo ou outro qualquer. Pode estar carregando uma parte da tua própria consciência. Isso explica, em parte, o porquê do apego cada vez maior do homem com os animais. Somente agora, ao alargar mais a nossa consciência, a humanidade vai aos poucos recebendo informações que irão mostrar a nossa verdadeira história. Tudo vai sendo mostrado, clareado e absorvido na medida que a consciência, envolta nos véus do esquecimento, desperta. Obviamente, para aqueles que estão se preparando para ascensionar para a 5D, aquele que vai continuar num mundo de terceira dimensão não vai perceber tudo isso, pois de nada vai lhe servir. A sua consciência ainda não está pronta para se integrar às suas versões mais elevadas e tampouco integrar as suas versões inferiores que estão vindo através dos reinos aqui citados. A cada dia, mais e mais informações chegam e aos poucos os degraus da escada nos levarão ao próximo patamar de consciência. Os tempos agora são auspiciosos e as revelações virão em cascatas. Aos que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, nada e ninguém vai ser obstáculo que impeça a ascensão desse fractal de consciência.
Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.